Muitas pessoas decoram estruturas verbais e até conseguem comprar um café ali, entender uma série aqui, mas na hora de falar mesmo, de debater uma coisa séria, se perdem. Isso é porque elas não entenderam como o inglês funciona. Você quer aprender como o inglês funciona de verdade, de uma forma fácil e rápida? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Então vamos lá, pessoal. Gramática básica do inglês de forma fácil. Vamos entender esse negócio de uma vez por todas. Então deixa eu te mostrar aqui. Essa aqui é a estrutura básica das frases negativas. Não se preocupe com isso agora, porque já já a gente vai ver tudo isso, você vai entender tudo de uma forma global, tá bom? Frase negativa, você tem pessoa, modal auxiliar ou to be, mais o not, mais o verbo. Até agora isso não vai fazer muito sentido. Se fizer, beleza, vamos só reforçar o conhecimento. Se não fizer, tudo bem, espera, a gente já chega lá. E a estrutura básica das frases interrogativas? Você pega primeiro modal, auxiliar ou to be, mais a pessoa e mais o verbo. E aí também muita novidade, eu só tirei o not, inverti a estrutura básica ali para o lado inicial da frase, e aí temos uma pergunta. E a estrutura das frases afirmativas? Você tem pessoa mais modal ou to be, se você notar agora, não tem auxiliares, né? Veja que não tem auxiliares, você vai entender porque já já, mais o verbo. Vamos entender tudo isso. Você viu lá palavras que talvez você não entenda, como verbos auxiliares, verbos modais, e você vai entender tudo isso agora e você vai entender como o inglês funciona de uma forma global. Verbos auxiliares, eles expressam o tempo da frase. Então marquem, verbo auxiliar, tempo. Exemplos. Do indica o presente, did indica o passado. E o to be, ele indica o presente ou passado do gerúndio. Já já você vai ver o que é gerúndio. Mas, e o will? O will não é um auxiliar? Já já você vai entender. O will não é um auxiliar e vai fazer muito mais sentido para você. Como lembrar dos auxiliares? Eu gosto de fazer da seguinte forma. Peço para o meu aluno imaginar alguém que ele chama de do. Algum Eduardo, algum Edward, alguém que ele chama de do. Imagine esse amigo com um presente desproporcionalmente grande vindo. Então é o do e o presente. Quando você imagina isso, fica mais difícil de esquecer. O did, eu tento fazer o Adidas. Né? O Adidas tem um did no meio. Eu imagino um tênis velho para remeter ao passado. Então, Adidas. E o did está marcado de caneta. Então, o Adidas está branco e só o did está vermelho. Quando você fecha o olho e imagina isso, fica mais difícil de esquecer. Depois tem um segredinho para o will também. Vamos lá. Aos exemplos. Verbos auxiliares. I did not help her. Do you like pets? I am helping my mother. Were you playing soccer? Então, um desafio aí para você nos comentários. O que essas frases querem dizer? Qual é o significado dessas frases? Uma dica. Nunca abrevie quando você está aprendendo, seja no negativo ou no interrogativo. Já já você vai ver que abreviar não vai te ajudar. Né? Abreviar não ajuda. E o que são verbos modais? Já já tem mais exemplos dos outros tipos de verbos, mas vamos lá. Verbos modais são verbos que auxiliam na construção ou modificação do comportamento do verbo principal. Então, temos verbo modal, temos comportamento, alteração da situação. Já já vocês vão entender com mais exemplos. Por exemplo, o can, ele é permissão, né? A gente chama de pode no português. Permissão, habilidade, possibilidade. O should traduz ele como deveria, mas ele quer dar uma recomendação. Quando eu falo para você, você não deveria beber água. You should not drink water. Não estou te obrigando a não beber água, estou te dando uma recomendação, é como se fosse um deveria. O would, ele é muito legal. Ele adiciona o sorrisinho, né? Ele adiciona o ria no final dos verbos. Gostaria, por exemplo, eu gostaria, I would like. Então, quando você entende essa questão que um conceito do português que vai dentro do verbo agora está fora, você começa a entender como o inglês funciona de verdade. Né? E isso é legal. O would, ele fica fora. I would like, você está criando o gostaria. O ria é o would. E o will, como eu te disse que eu ia te explicar depois, eu prometo, minha promessa é sempre cumprida. O will, ele é uma intenção futura. O inglês, ele não tem uma conjugação futura. O português tem. Então, quando a gente traduz I will go, a gente fala eu irei. Mas no inglês isso não existe. O que o will faz, é o quê? Ele indica uma possibilidade disso acontecer. Ele indica que eu tenho a intenção de fazer isso, mas não que é uma ação futura.
né? A gente chama de futuro por questões gramaticais, por questões associativas. Eu associo ao português, logo isso vira futuro. Mas se você entender que o will é um auxiliar do tempo para o futuro, você vai se confundir. Então o will é o quê? É um modal. E já já vai fazer sentido por que você tem que chamá-lo de modal. Então will, intenção futura. Vamos lá, exemplo. I cannot show you my car. O desafio está lançado. Qual que é a tradução dessas frases? Lá no comentário, vamos ver. Will you help you tomorrow? Will you help you tomorrow? Pode ser you singular para o you plural, tá bom? Para vocês que gostam de detalhes. You should not play soccer. You should not play soccer. E I would not like to live in São Paulo. E vocês notaram que só tem frases interrogativas e negativas. É porque a afirmativa eu quero deixar para o final. É a cereja do bolo. E o afirmativo, você deve estar se perguntando. Frases negativas e interrogativas são lógicas, são fáceis de entender. Já as frases afirmativas possuem mais mudanças. Vamos entender essas mudanças então. Qual que é a estrutura básica da frase negativa? A gente viu lá anteriormente, você já conhece agora você vai ver isso aí e você vai entender de tudo que eu estou falando. Então a frase negativa, quando eu estou falando não para alguma coisa, é a pessoa, ou o modal, ou o auxiliar, ou o to be. Mais o not, mais o verbo. Isso é negativo. Então você vai escolher um dos caras lá que a gente falou anteriormente, mais o not, mais o to be. Mais o not, mais o verbo, desculpa. E aí pode ser I do not like, I did not like, I will not like, I should not like. E aí você vai escolhendo. E qual é a estrutura básica das frases interrogativas? Eu estou fazendo uma pergunta. Você já diz para o cara que você está fazendo uma pergunta. Você já fala, ó, passado eu gostar, passado você gostar. Você já diz qual que é o tempo, então o tempo vai fora. Do ou did já vai fora. Ou o comportamento da frase já vai fora. Can, should, will, por aí vai. Então quando você vê que o tempo e essas outras estruturas que estariam dentro do verbo no português agora estão fora, você começa a entender como o americano pensa. O americano, o britânico, quem fala inglês que seja, já gosta de entender do que se trata. Então, é uma pergunta, está no presente. Do. É uma pergunta, está no passado. Did. Já começa com o tempo e com o tipo de frase. Por isso que nós temos esses tipos diferentes de frases em outra língua. E isso explica a cultura. Isso é muito legal. Quando você entende isso, você começa a entender a cultura. A cultura que gosta de saber das coisas, gosta de estar a par, não gosta de ficar perdido numa conversa. Isso é muito legal. E agora sim, as frases afirmativas. Estrutura da afirmativa é como? Pessoa, modal, to be ou to be, mais o verbo. Então não tem auxiliar. Por que não tem auxiliar? Pensa numa frase afirmativa. Como é que fica a frase eu gosto, quase falei em inglês. Eu gosto de maçã. Por que eu vou colocar o do? I do like apple. Não faz sentido. O verbo gostar já expressa o presente sozinho. I like apple. Não precisa do do. O tempo está dentro do verbo na afirmativa. Na negativa e na interrogativa não. Mas na afirmativa sim, então não precisa do do. Eu gostei ou eu gostava de maçãs. I did like apple. Por quê? Eu posso mutar. O verbo tem essa flexibilidade no inglês. Ele vai para onde? Ed. I liked. I liked apples. Então não preciso do did. Se o did é passado e o verbo expressa o passado com ed, por que eu preciso do did? Não preciso. Vamos lá então. Esse é o afirmativo. É a parte um pouquinho mais difícil do inglês. Por quê? Negativo e interrogativo são bem parecidos. É só estruturar, você muda o do, o did, o can, o will ali, o resto é tudo igual. Já o afirmativo ele começa a mudar, porque a conjugação vai variar. Tá bom? Vamos fazer alguns exemplos? Transforme estas frases em afirmativas. Isso é um exercício para você aí no comentário do vídeo. I cannot show you my car. Will you help you tomorrow? Desculpa aí, esse exemplo ficou mal. Mas é singular e plural, tá bom? I did not help her. E do you like pets? Transforme essas frases em afirmativas no comentário do vídeo. Vamos ver como é que vai ficar. E uma seguinte atividade, uma atividade de fala. Né? Então, selecione uma notícia do site newsinlevels.com e faça um resumo com os seguintes requisitos. Você precisa colocar no seu resumo uma frase negativa,
uma frase interrogativa, uma frase afirmativa, um uso de can, então você vai falar can uma vez na sua frase em algum momento, um uso de should, você vai falar should na sua frase em algum momento, um uso de would, você vai usar o would em algum momento, um uso de do e um uso de did. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que não tem o does aí. Não vou falar do does agora, vou falar num próximo vídeo, vou falar da terceira pessoa do singular num próximo vídeo, tá bom? Mas vamos praticar o que foi dito agora, que eu tenho certeza que você vai sentir uma diferença. Qualquer dúvida, grupo do Facebook, comentário no próprio vídeo daqui gerou a dúvida e nós estaremos felizes em ajudá-lo. Um forte abraço e até... Olá, meu nome é Alan Dantas e o objetivo deste canal é fazer com que qualquer pessoa com o mínimo acesso à internet possa aprender inglês, mudar seus hábitos e convicções, ter acesso a mais oportunidades, se tornando assim agentes de mudanças. Mudanças em suas próprias vidas e na vida dos outros.